hoje teremos mais um encontro técnico sobre a Meriva. Então, veículo da General Motors, Meriva 1.4 Econoflex, né? É a Meriva versão de entrada, ainda hoje, ó, essa Meriva ainda é comercializada, 1.4 Econoflex, aula de número 5, sensor parte 2, sempre lembrando, pessoal, que esse mesmo motor 1.4 Econoflex, usado na Meriva, também temos ele no Celta, no Prisma, no Corsa, tá? Na Montana, tá? Então nós temos aí esse tipo de veículo, né? Outros veículos com essa mesma motorização, com essa mesma injeção eletrônica. Agile também usa esse motor 1.4. Então são várias aplicações na linha General Motors. Isso é legal. Aqui na UMEC você está aprendendo sobre a Meriva, né? Fotos da Meriva, peças especificamente, mas sistemas semelhantes, né? São carros aí basicamente do mesmo projeto, né? Com pequenas derivações, ok? Se você pegar aí Meriva e o Corsa, né? O novo Corsa, mesma plataforma. O Agile é ele um pouquinho mais moderno, né? A Montana é a versão picape. O Celta, a versão de entrada. Então você tem aí versões, né, de carros básicos, parecidos, ok? E com grande aplicação no dia a dia. Sempre lembrando que com o efeito imposto, né, o imposto incidente sobre o veículo ficou menor para veículos 1.4 para baixo, nós temos aí muitas linhas que estão tirando a versão 1.0, indo direto para a versão 1.4. Vejam, ó, linha GM muito forte no motor 1.4. Linha Fiat também. Peugeot 207 ou até mesmo 206. Há tempos não tínhamos, né, já o Peugeot 206.000. Todos passaram a ser 1.4, tá? Por quê? A incidência de imposto ficou realmente menor para veículos abaixo de 1.400 cilindradas, tá? Então realmente nós temos aí uma grande gama de motores 1.400 no mercado, né? Principalmente aí de 2006 para cá. Então os últimos 5 anos a linha 1.4 ficou muito forte realmente, tá? Bom, sensor parte 2 é o nosso foco da aula de hoje. Aula passada, em nosso encontro, nós falamos sobre sensor parte 1, sobre sensores de rotação e de velocidade. Então hoje, na aula aqui da Meriva, com injeção eletrônica Delphi, Multec HX14 YFH, aula 5, sensor parte 2, detonação e temperatura de água, o sensorzinho de temperatura de arrefecimento, ok? Antes da nossa diagramação, uma pergunta bem interessante, tá? Do Felipe Donini de Paula. Professor, o Econoflex é uma jogada de marketing? Não tem diferença de consumo nenhuma de outro modelo GM 1.4 multiponto. É uma grande jogada de marketing, tá? Nós temos aí muitas siglas em motores, né? Muitos motores aí com siglas diferentes, trazendo para uma linha de economia, né? Para uma linha de ecologia. Então o Econoflex não é tão econômico assim, não é nada demais do outro mundo, né? Assim como tivemos recentemente aqui na UMEC a aula do Mille Economy, estão lembrados? O Mille Economy não é nenhum carro do outro mundo a nível de consumo. Ele tem um econômetro no painel, mas nada que justifique aí uma grande diferença de consumo no uso dia a dia, né? 1.4 Econoflex também, realmente nós temos aí muita jogada de marketing nas montadoras, né? Motor Total Flex, Econoflex, né? Tem aí muito marketing envolvido, faz parte do mercado, tá? Vamos à nossa diagramação da aula. Estamos ali na parte de sensores, né? Então, Multec, né? Esse é o Multec 1.4 da Meriva.
temos informações de entrada: densidade, rotação, temperatura de água, sonda lambda, são duas, velocidade, interruptor de óleo, detonação, pedal do acelerador e posição da borboleta aceleradora. E teremos uma sequência dos atuadores: partida frio, ar-condicionado e eletroinjetores, ignição, canister, corpo eletrônico e bomba elétrica de combustível. Então essa é uma diagramação bem geral, realmente, né, da injeção Mutec da Meriva 1.4, que é o que estamos abordando. Então na aula de hoje teremos a segunda parte de sensores, esses sinais de entrada que são importantes para o mapeamento da injeção eletrônica, e na aula de hoje vamos dar bastante ênfase ao sensor de detonação. Afinal de contas, é uma das informações base para definir aquela relação ar e combustível, para definir a relação AF, Air Fuel, ar combustível. Se está mais para álcool, está mais para gasolina ou a mistura dos dois. Então, um dos sensores importantes para adequação, para corrigir uma janela de mapeamento. Então, o sensor de detonação é importante realmente em cima disso, tá? Vamos à nossa telinha de introdução. Marcos Antônio Rodrigues está perguntando: por que duas sondas? Logo chegaremos, né, no assunto duas sondas, tá? Mas nós temos duas sondas nas injeções que tem a denominação OBD-BR, tá? OBD de On-Board Diagnose, diagnóstico em bordo, né? Diagnóstico em bordo, tá? BR, que é a norma brasileira para padronizar algumas comunicações, alguns controles. Duas sondas, nós temos uma sonda lambda normal, de 4 fios, funcionamento como nós já vimos em outros sistemas, tá? Neste carro, ali no coletor de escapamento, e vamos ter uma outra sonda depois do catalisador. Então é uma sonda de monitoramento do funcionamento do catalisador e, claro, também do próprio motor. Mas isso veremos em nas aulas seguintes, né? Ainda sobre sensores. Introdução. A variação de mapeamento da mistura em relação à temperatura do motor e à adequação da ignição em virtude da detonação são pontos importantes para a ECU corrigir o funcionamento do motor. Então teremos dois sensores na aula de hoje. Mapeamento da temperatura. Então o módulo tem que monitorar tudo isso. Quantos graus está o motor? Ó, partida frio. Se está usando mais álcool que gasolina, partida frio. Tem que injetar a partida frio. Então a temperatura do motor é muito importante, né? Que mais? Ligar e desligar o eletroventilador. A ventoinha, famosa ventoinha, né? O nome técnico é o eletroventilador. É com base no sinal da temperatura do arrefecimento. Mapear a injeção também. E a detonação, então? Extremamente importante para adequar alguns mapeamentos. Então vamos à Meriva 1.4. Boa aula. Vamos, né, cobrar bastante participação de vocês para que possamos o quê? Ter cada vez mais nível de conhecimento alto para aplicar aí no dia a dia da reparação automotiva. A detonação. O que é a detonação? Primeiro, de uma forma geral, é um fenômeno causado por falhas no sistema de ignição, ou alta pressão, ou carvão, ou um outro ponto quente que gere uma segunda centelha no cilindro. Também conhecido como batida de pino, pois a vibração do pistão, do êmbolo, gera um ruído metálico, principalmente em baixa rotação e alta carga. Então, pessoal, o que é a detonação? Tá? A detonação se confunde bastante. Se ouve muito isso, em forma de grilo. Chamamos de grilada, né? O motor está detonando, está batendo pino. Tem a ver realmente com a questão de bater pino. Mas não é um pino batendo com o outro, é a vibração na cabeça do pistão, na cabeça do êmbolo, tá?
e começa realmente um ruído forte, né, bem estridente, que parece metal, tá? Parece batida de pino. O que causa a detonação? Podemos dividir em 3 causas básicas da detonação. Primeiro, alta taxa de compressão, ou seja, comprimiu demais a mistura, pode detonar. Por exemplo, cabeçotes rebaixados tende a detonar bastante, tá? Ah, o cabeçote está original, está detonando. O que pode ser? Carvão. Crosta na cabeça do pistão ou na câmara de combustão mesmo. Pessoal, qualquer crosta que você tiver ali, ó, né, um filmezinho de crosta, concorda comigo que vai aumentar a compressão? Seria a mesma coisa que rebaixar o cabeçote. Então, sujeira, né, vai fazer com que realmente aumente a taxa, automaticamente detone. Um outro detalhe, alta temperatura. Aquele motor que está trabalhando mais quente do que deve, por ineficiência de radiador, ineficiência de bomba d'água, baixo nível do líquido de arrefecimento, tá? Aquela temperatura que sobe um pouquinho mais do que o normal, o motor também detona. Por quê? O que é a detonação? Nós podemos ter um ponto quente lá dentro, causando uma segunda centelha, ou seja, além da centelha da vela, uma outra autoignição, tá? Também pode ser o quê? Comprimiu, aqueceu tanto ali o ar e o combustível que já surge uma autocombustão. Inicia uma outra frente de chama, às vezes junto, às vezes antes ou às vezes depois da própria chama da vela de ignição. Quer ver o que causa muita detonação? Gasolina de baixa octanagem. Gasolina batizada, gasolina ruim. Positivo. Vocês nunca viram no dia a dia da oficina? Com certeza já viram. O cliente chega na oficina, Escapino, ó, o carro está com um barulho estranho. Vamos pegar aqui uma subidinha. Você vai lá, dirige o veículo, primeira, segunda marcha, acelera ele pouco em baixa, exigindo alta carga. Começa, grilada forte. Você alivia o pé do acelerador, para a batida de pino. Geralmente tem a ver com combustível de baixa octanagem, tá? Então você tem esses detalhes referentes à detonação. E a detonação, pessoal, é extremamente prejudicial para o motor. Muito complicado para o motor. Aquece câmara de combustão, aquece pistão, derrete vela, derrete pistão. Se for algo bem contínuo, detonando, pode realmente furar pistão. Bom, estamos com um motor aqui, ó, telinha de vocês, um motor bem moderno, Econoflex, que é para trabalhar com álcool e ou gasolina. Onde está localizado, tá, o sensor de detonação? Pela posição aí da setinha vermelha, está ali no bloco do motor, né, no meio do bloco do motor. O sensor aqui no carro flex vai fazer o quê? Vai fazer com que o módulo, de acordo com os sinais que esse sensor envie, melhore, trabalhe no ponto de ignição. Sim. Por quê? A injeção eletrônica, a central da injeção, tem os mapas lá, determinados por engenharia, que o motor, com tantos graus de temperatura, com tanto de rotação, com tanto que está pisando no acelerador, tem que avançar tantos graus a ignição. Pelo MAP, temperatura do ar, por todas as informações que tem, ele sabe quantos graus tem que estar o avanço naquele momento. Porém, quando o carro tem um sensor de detonação, esses graus podem ser avançados um pouquinho, avançados mais um pouquinho, avançados mais um pouquinho. Por quê? Cá entre nós, para quem trabalhou muito com carro aí, com distribuidor, sabe disso. O veículo, quanto mais adiantado o ponto, mais anda. Com certeza. Porém, chega um certo nível de avanço que isso torna-se prejudicial. Então, o que as montadoras faziam na época de carros com distribuidores?
recomendava uma regulagem de ponto um pouquinho inferior. Você tem o que? Um limite ali de segurança, tá? Para não ficar detonando. Aqui na injeção eletrônica, ó, tchau, tchau esse limite de segurança. Esse limite chama-se sensor de detonação. Então o módulo, mesmo com todos os mapas, controlando o avanço, o que ele faz? Está tudo estabilizado? Adianta um pouquinho mais. Adianta mais 3 graus. Detonou? Não. Avança mais 3 graus. Detonou? Não. Avança mais 3 graus. Detonou? Opa, atrasa 2. Continuou detonando? Atrasa mais 2. O módulo vai fazendo o quê? Vai avançando e recuando. Avançando e atrasando. Tá? Sempre buscando o quê? O melhor ponto de ignição. Claro, o mais adiantado possível. Tá? Vamos entender esses detalhes do sensor. Localização. O sensor KS, né, do Knock Sensor, sensor de detonação, está fixo através de um parafuso de aço, sem arruelas, diretamente no bloco do motor, né, o bloco de ferro fundido. Tá? Sua fixação deve ser em um local específico, bem no centro dos cilindros 2 e 3, que significa o centro do motor, para captar melhor, né, as vibrações dos 4 cilindros. Então ele não está perto do primeiro, nem perto do quarto. Ele está no meio do bloco do motor, que obviamente fica entre os cilindros 2 e 3, bem no meio do bloco do motor. Tá? E aqui, pessoal, já está uma palavrinha chave de como que ele funciona. O sensor de detonação, ele não capta a detonação. Olha a palavrinha-chave. Ele capta o quê? O que ele pega, né, para mandar sinal para o módulo? Não é detonação. É a vibração. Olha a palavrinha-chave aí nessa tela já, pessoal. Ele capta a vibração do motor. Só que, internamente, ele já está ajustado para, como se fosse ouvir a detonação do motor. Então vamos entender isso, né? O que ele faz para enviar, aí ó, para a ECU um sinal elétrico. Tá? Então ele tem uma janelinha para captar bem essa detonação e aí sim ele gera um sinal elétrico para ela, para a ECU. Tá? O sinal. Então vamos falar um pouquinho sobre o sinal do sensor. O sensor de detonação é um gerador de sinal. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Parou aí. Por quê? Ele envia um sinal elétrico. Ele gera o sinal elétrico. Com isso, precisa apenas da vibração. Apenas da detonação. Poxa vida, mas são 2 fios. São. Um é aterramento, o outro é sinal. Não tem alimentação elétrica. Ah, não. Não chega a 12 volts no sensor? Não. Ah, 5 volts chega? Também não. Ele é um gerador. Ou seja, ele gera um sinal elétrico sozinho. Não precisa estar alimentado. Lógico que o sinal elétrico é extremamente baixo, né? Muito baixo. Vamos lá. Através da movimentação de um sensor piezoelétrico, esse piezoelétrico é o que, pessoal? É uma espécie de cristal que transforma vibração em sinal elétrico. Mais ou menos isso. Então ele transforma vibração em sinal elétrico. Já devidamente sintonizado, outra palavrinha-chave, ó, sintonizado, para captar as vibrações de detonação do motor. Gera um sinal de baixa intensidade de acordo com a vibração recebida. Tá? Então ele gera um sinal elétrico. Da linha de vocês, o sensorzinho aí, 2 fios, 2 pinos, né? Furo no meio, claro. E ali vai o que? Só o parafuso. Nem precise, nem deve-se usar a arruela. Tá? É direto a fixação dele. Observem que o orifício dele tem um limitador para não danificar o sensor. Tá? Vou falar sobre isso, mas
né, já surgiram perguntas interessantes a respeito. André Miller perguntou: professor, quanto de torque deve ser aplicado ao parafuso de aperto do sensor de detonação? Quanto de torque? Simples. 2 quilogrâmetros. 2 quilograma, força metro. 2 quilos. Tá? Somente isso. 2 quilos. Ou, se o seu torquímetro já é moderno, já é newtons metro, 20 newtons metro. Ou seja, pessoal, é um leve aperto. Para você ter ideia, né? Se você aperta o sensor com 20 newtons metro, uma roda de carro, na média, né? Lógico, há variações, se aperta com 100 newtons metro, né? Com 10 quilos. Tá? Então, enquanto uma roda você utiliza aí 10 quilos ou 100 newtons metro, o sensor de detonação, né? Aí é específico, 2 quilos ou 20 newtons metro. Ou seja, é bem leve. Muitos torquímetros, tá, nem tem essa precisão. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Alguns torquímetros sequer têm tamanha precisão, tá, para aperto deste sensor, ok? O sensor não possui alimentação elétrica, é um gerador de sinais. Está ligado à ECU Multec pelos pinos M39 e M62. Por ser muito baixo, não deve estar com a ligação elétrica próxima à alta tensão, que pode interferir no sinal. Sem ele, a ECU adota o mapeamento padrão. Então, pessoal, são 2 fios? São 2 fios. Tá? Um é aterramento. Para diminuir aí captação de sinais externos. O outro é o fio de resposta. Se vocês observarem no meio do chicote, esse aterramento ele vem, ó, entrelaçado com o sinal, tá? Para justamente minimizar problemas de captar, né, sinais externos, como alternador, ignição nem tanto, né? Porque as velas, né, cabo de vela da Meriva estão lá do oposto, né, do sensor de detonação, tá? Mas outros componentes podem realmente interferir, tá? Então ele tem que ter o que? Uma isolação, tá? Sem o sinal, a ECU adota o mapeamento padrão, ou seja, sem ele o módulo segue o que? O mapeamento de sua memória. O carro vai andar mais, vai andar menos? Obviamente que vai andar menos, vai ter um menor desempenho do que com o sensor ligado. Porém, pessoal, isso é muito pouco perceptível, tá? Muito pouco perceptível. Então não dá para perceber grandes diferenças com a peça desconectada ou quebrada, por exemplo, tá? Agora algo muito importante. Na injeção flex, então vejam aí de novo, ó, na ilustração, sensor de detonação apertado ali, ó, no bloco do motor, e observem que não é apertado no bloco sentido saia do motor. Ele está ali, ó, na zona dos anéis, ou seja, na zona que ocorre aí as detonações, tá? Então, na injeção flex, esse sensorzinho aí, ó, observem na foto a seta, né, mostrando o parafusinho de aperto. Esse sensor, ele altera também a injeção do combustível. Essa figura é bem legal, né, pessoal? Observem o bico injetor, né, onde ele injeta o combustível, né, bem ali na região do pé da válvula, né? É interessante para quem nunca teve essa visão para onde vai o leque do bico, tá? Bem na direção onde a válvula está aberta. Não é injetado no coletor ou na parte lateral do cabeçote. Vai bem na região do pé da válvula. Então esse sensor influencia essa injeção do combustível. Influencia? Sim, influencia mesmo. Vamos saber como, tá? A relação AF, Air Fuel, né, ar combustível, definida pela ECU, afinal de contas, temos uma ECU Multec para um carro flex. E como que ele descobre
o que está no tanque? Se é álcool, se é gasolina? Não sabe, né? Ele vai saber pelo pós-queima como que está a mistura. Então vamos lá. Então a relação AF definida pela ECU leva em consideração o sinal do sensor KS, detonação, para a definição do valor padrão próximo à gasolina, cerca de 13,2 partes de ar por uma de gasolina. Então esse 13,2 por 1 é o que? Partes de ar para uma de gasolina. Portanto, sempre que há um sinal de detonação, entende-se que o combustível no tanque tem gasolina misturada, né, ou mais gasolina, e assim é feita a adequação. Então, pessoal, esse sensor de detonação, ele ajuda o quê? Ele ajuda a definir, tá, em que sentido, tá, está a mistura do combustível. Por quê? Veículo a álcool raramente detona. Podem ver. Vejam isso na prática. Veículo a álcool raramente detona, pessoal. É muito raro acontecer. Tá? Por quê? Característica do combustível. Tá? A gasolina, aí é mais comum. Então, quando tem sinais de detonação, o módulo vai trazendo essa relação AF para o lado gasolina. Quando não tem sinais de detonação, o módulo vai trazendo a relação AF para o álcool. É curioso isso? É nada. É assim que funciona a determinação da relação AF. O módulo usa detonação, sonda lambda para fazer esses cálculos. Então, o detonação está muito mais focado para determinar o uso da gasolina. Tá ok? Bom, temos aqui uma perguntinha, né, do José João Nunes Paulista. Scopino, como se testa esse sensor? Muito bem. O sensor de detonação não dá para testar medindo resistência. Não dá. Vai dar algo infinito, tá? Então não dá para medir a nível de resistência elétrica. Para captar o sinal de resposta dele, só com o osciloscópio. E fazendo uma simulação, né? Dando pequenas pancadinhas no parafuso de fixação dele, tá? Na prática, dá para simular algo? Dá. Fazer o quê? Com o motor em marcha lenta, se houve aí tudo funcionando certinho, tente simular pequenas batidas. O local é apertado onde ele está, mas pequenas batidas no parafuso dele. Ele vai mandar o sinal para o módulo vai corrigir o ponto. E você sente a marcha lenta ter pequena alteração, tá? Então é possível fazer alguns testes assim. Ah, tem osciloscópio? Legal. Dá para medir a tensão dele. Então é corrente alternada, não é corrente contínua. O sinal dele é em CA. Eu tenho que ligar ou o voltímetro em CA ou o osciloscópio e simular pequenas batidas nele. Claro, pessoal, cuidado com essas batidas nele, tá? Cuidado, não vai quebrar o sensor. Tem que bater bem no parafuso e leves golpes, tá ok? Mais uma dica aqui da nossa aula. A correção do ponto de ignição é feita de forma muito rápida pela ECU Mutec. E o controle individual faz com que cada cilindro funcione de forma o mais adiantado possível, sempre respeitando os limites da detonação do motor com qualquer combustível. Pessoal, essa dica resume o quê? Temos 4 cilindros? Temos. O avanço padrão dos cilindros é um só para os 4. Ou seja, um exemplo, os 4 estariam com o motor a 2000 RPM, temperatura 95 graus, borboleta tantos graus, MAP tanto, os 4 estariam avançados aí 20 graus APMS. Então 20 graus antes do ponto morto superior, os 4 cilindros. Isso seria o mapeamento padrão. Como tem sensor de detonação, o módulo mapeia individualmente. Ou seja, cada cilindro vai dar o melhor de si. Então podemos ter o primeiro com 20 graus, o segundo com 19, o terceiro com 24, o quarto com 25 graus. Sei lá, um exemplo. Ou seja,
Cada um dos 4 cilindros vai ter avanço específico. Pode ser que os 4 tenham o mesmo avanço, pode ser, tá? Mas uma normalidade por diferença de temperatura, né? Afinal de contas, né? Geralmente, os cilindros da extremidade, né, 1 e 4, tem maior troca de calor. O 2 e 3 que estão no meio, estão ali compactados, né? Aquecem mais. Então, cada cilindro tem o seu melhor avanço, graças à utilização do sensor de detonação, ok? Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.